Já sentiu que ao pegar num saco de compras ele parece mais pesado do que antes? Ou que subir um simples lanço de escadas o deixa sem fôlego como nunca o deixou? Essa sensação de que a força está a escapar-lhe aos poucos, de que o seu corpo já não responde como antigamente, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60 anos. Sentimos que estamos a perder a nossa independência, a nossa vitalidade, e muitas vezes resignamo-nos, pensando que é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se houvesse uma forma de não só parar essa perda de força, mas de a reverter? Imagine que um simples lanche, comido na hora certa, antes de ir para a cama, pudesse ser a chave para reconstruir essa força perdida enquanto dorme. Não estou a falar de nada complicado ou caro. Neste vídeo, vamos descobrir exatamente o que comer à noite para alimentar os seus músculos enquanto descansa. E vou partilhar outros hábitos simples que podem transformar o seu corpo e devolver-lhe a energia que pensava ter perdido para sempre. Fique até ao final, porque o último conselho é algo que quase ninguém menciona, mas que pode fazer toda a diferença na sua jornada para uma vida mais forte e ativa. Vamos então começar com esse segredo que prometi, aquele que pode começar a aplicar já esta noite para combater a perda de músculo, uma condição que os médicos chamam de sarcopenia. É um nome complicado para algo muito simples: a perda de massa e força muscular relacionada com a idade. A boa notícia é que podemos lutar contra ela, e a nossa arma mais poderosa pode estar no seu frigorífico neste preciso momento. O segredo está em fornecer ao seu corpo os materiais de construção certos na hora em que ele mais precisa, durante o sono. Pense nisto. A noite é o período de reparação do nosso corpo. É quando as células se regeneram, a mente processa o dia e os músculos se reconstroem depois do esforço que fizeram. Mas para que essa reconstrução muscular aconteça, o corpo precisa de tijolos, e esses tijolos são as proteínas. Se formos para a cama de estômago vazio, após um jantar leve e muitas horas sem comer, o nosso corpo pode entrar num estado em que, por falta de nutrientes disponíveis, começa a ir buscar energia aos próprios músculos, desfazendo-os lentamente noite após noite. É um processo silencioso e traiçoeiro. A solução é simples: um pequeno lanche rico em proteína de digestão lenta, cerca de 30 a 60 minutos antes de se deitar. Esta proteína vai libertando os seus componentes, os aminoácidos, de forma gradual ao longo da noite, fornecendo um fluxo constante de material para que os seus músculos não só se mantenham, como também se fortaleçam enquanto você dorme. E qual é o alimento perfeito para esta missão? Um dos melhores e mais acessíveis é o iogurte grego natural. Não o iogurte açucarado, cheio de fruta em calda, mas o iogurte grego simples e autêntico. Ele é rico num tipo de proteína chamada caseína, que é conhecida pela sua digestão lenta, formando uma espécie de gel no estômago que liberta aminoácidos durante várias horas. É como deixar uma equipa de construção a trabalhar nos seus músculos durante todo o turno da noite. Além disso, o iogurte grego é uma fonte fantástica de cálcio, essencial para os ossos, e de probióticos, que cuidam da saúde do seu intestino. Outra opção maravilhosa, muito nossa e talvez ainda melhor, é o queijo fresco ou o requeijão. Tal como o iogurte grego, são riquíssimos em caseína, têm pouca gordura e são incrivelmente versáteis. A ideia não é fazer uma refeição pesada que perturbe o sono. Pelo contrário, estamos a falar de uma pequena porção, talvez o equivalente a uma chávena de café ou um pouco mais, cerca de 150 gramas. Pode comer o iogurte grego simples, ou se quiser dar-lhe um toque especial, junte-lhe umas poucas nozes ou amêndoas, que acrescentam gorduras saudáveis e uma textura crocante. Ou talvez uma colher de chá de mel e uma pitada de canela por cima de uma fatia de queijo fresco. A canela, além de saborosa, ajuda a regular o açúcar no sangue. Se preferir algo com fruta, junte alguns mirtilos ou framboesas, que são baixos em açúcar e cheios de antioxidantes. Agora sei o que pode estar a pensar. Comer antes de dormir não engorda.
Esta é uma crença muito antiga e que precisa de ser desmistificada. Comer um prato de batatas fritas, um bolo ou uma refeição pesada antes de deitar, sim, isso provavelmente não será bom para a sua cintura nem para a qualidade do seu sono. Mas um lanche pequeno, focado em proteína, tem o efeito oposto. A proteína ajuda a sentir-se saciado, evitando ataques de fome noturnos ou matinais. E mais, o processo de digestão e utilização da proteína pelo corpo queima calorias, podendo até acelerar ligeiramente o seu metabolismo. O corpo vai usar essa proteína para construir músculo, e quanto mais músculo tiver, mais calorias queima em repouso. É um ciclo virtuoso. Para aqueles que são intolerantes à lactose, não se preocupem, há alternativas. Uma pequena porção de peito de frango ou de peru cozido, do tamanho da palma da sua mão, também funciona. Ou um punhado de tremoços, um lanche tão português e tão rico em proteína vegetal. Um punhado de amêndoas também é uma boa opção. O importante é a consistência. Fazer isto uma vez não vai mudar nada. Mas transformar este pequeno lanche noturno num hábito diário, isso sim, vai começar a dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa, noite após noite, para se fortalecer. É um gesto de cuidado, um investimento na sua força e na sua independência futura. Mas este hábito noturno, por mais poderoso que seja, funciona ainda melhor quando combinado com outras práticas durante o dia. A força que constrói à noite precisa de ser estimulada e apoiada durante as suas horas de vigília. Este ritual noturno é a fundação, mas para construir uma casa forte, precisamos de mais do que apenas uma boa base. A força que começa a ser nutrida durante a noite precisa de ser alimentada e desafiada durante o dia. E isso leva-nos ao nosso próximo hábito, que é tão ou mais importante: pensar na proteína como a rainha de todas as refeições, não apenas do lanche antes de dormir. Muitos de nós, ao longo da vida, habituamo-nos a um padrão alimentar em que o pequeno almoço é muito à base de hidratos de carbono, como o pão com manteiga e um galão, o almoço talvez um pouco melhor, e depois concentramos a maior parte da nossa ingestão de proteína no jantar. O problema desta abordagem é que os nossos músculos precisam de um fornecimento constante de proteína ao longo do dia para se manterem e crescerem. Deixar os músculos sem o seu principal alimento durante a manhã e a tarde é como pedir a uma equipa de obras para trabalhar sem tijolos. Por isso, o primeiro passo é repensar o pequeno almoço. Em vez de ser apenas uma fonte de energia rápida, transforme-o numa refeição de construção. É mais simples do que parece. Que tal 2 ovos mexidos? Os ovos são uma fonte de proteína completa e de alta qualidade. Ou uma taça de papas de aveia, mas em vez de as comer simples, junte um punhado de nozes, sementes de chia ou linhaça e até uma colher de iogurte grego. De repente, uma refeição que era só de hidratos passou a ser uma potência nutricional. Se gosta do seu pão, não precisa de o abandonar. Escolha um pão de boa qualidade, integral, e em vez da manteiga, coloque por cima uma fatia de queijo fresco, abacate ou até mesmo sobras de frango desfiado do jantar anterior. Pode parecer estranho, mas o seu corpo vai agradecer. Ao almoço e ao jantar, a regra é simples. Certifique-se de que tem sempre uma boa fonte de proteína no prato. E o que é uma boa fonte? Em Portugal temos a sorte de ter uma variedade incrível. O peixe é rei. Sardinhas, carapau, cavala, salmão e, claro, o nosso bacalhau. São ricos não só em proteína, mas também em ômega 3, que é um anti-inflamatório natural, ótimo para as articulações. As carnes brancas como frango e peru são excelentes opções magras. E não nos podemos esquecer do poder das leguminosas. O grão de bico, o feijão, as lentilhas. Combinados com arroz, por exemplo, fornecem uma proteína completa. Uma forma fácil de medir, sem precisar de balanças ou de contar gramas, é visualizar a palma da sua mão. Tente incluir em cada refeição principal uma porção de proteína do tamanho e da espessura da sua palma. Isto garante um fornecimento regular e adequado para as necessidades do seu corpo. E claro, ter proteína suficiente é crucial, mas essa proteína precisa de um propósito. Ela precisa de uma ordem para ir construir músculo.
e essa ordem é dada através do movimento. Aqui entra o nosso terceiro hábito. O movimento é o interruptor que liga o processo de construção muscular. Muitas pessoas pensam que para se manterem ativas, basta caminhar. E não me entenda mal, caminhar é um exercício fantástico para o coração, para a mente, para a circulação. Devemos todos caminhar. Mas para combater a sarcopenia, para realmente construir músculo, precisamos de um estímulo diferente. Precisamos de treino de resistência. A palavra resistência pode assustar e fazer pensar em ginásios cheios de gente jovem a levantar pesos enormes. Esqueça essa imagem. Treino de resistência pode ser feito em casa, com o seu próprio peso corporal ou com objetos do dia a dia. E é perfeitamente seguro e adaptável a qualquer condição física. Um dos exercícios mais importantes e funcionais que pode fazer é levantar-se e sentar-se de uma cadeira. Escolha uma cadeira firme que não deslize. Sente-se na ponta, com os pés bem assentes no chão, e levante-se sem usar as mãos para se apoiar. Depois, volte a sentar-se de forma controlada. Repita isto 10 ou 15 vezes. Este simples movimento fortalece os músculos das pernas e os glúteos, que são os maiores músculos do corpo, e essenciais para o nosso equilíbrio, para caminhar e para nos levantarmos de uma queda. Quer trabalhar os braços? Peguem 2 garrafas de água de meio litro ou 1 litro. Sente-se confortavelmente e use-as como halteres para fazer flexões de bíceps ou para levantar os braços acima da cabeça. Outro exercício excelente e seguro são as flexões na parede. Fique de pé, a um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, à altura dos ombros. Dobre os cotovelos e incline o corpo para a frente, e depois empurre para voltar à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, sem colocar qualquer pressão nas costas ou nos pulsos. A chave não é a intensidade, mas a consistência. É melhor fazer 10 minutos destes exercícios todos os dias do que fazer 1 hora uma vez por semana e ficar cheio de dores. Comece devagar. Se só consegue fazer 5 repetições de cada exercício, ótimo. Para a semana, tente fazer 6. O importante é desafiar ligeiramente os seus músculos, dizer-lhes: eu ainda preciso de vocês. Preciso que sejam fortes. Esta combinação de nutrir os músculos com proteína ao longo do dia e à noite, e depois dar-lhes o estímulo do movimento, é a fórmula mais poderosa para reverter a perda de força. Agora que estamos a alimentar os nossos músculos corretamente durante o dia e a noite, e a dar-lhes o estímulo para crescer, há outro elemento crucial que muitas vezes negligenciamos e que pode sabotar todos os nossos esforços sem que nos apercebamos. Este elemento que pode minar todo o nosso bom trabalho com a alimentação e o exercício é algo tão básico, tão fundamental, que muitas vezes o tomamos como garantido: a hidratação. Beber água suficiente é absolutamente essencial para a função muscular. Pense nos seus músculos como esponjas. Para funcionarem bem, para se contraírem e relaxarem, precisam de estar bem hidratados. Na verdade, os músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui, sentimos-nos mais cansados e somos mais propensos a cãibras e lesões. A desidratação dificulta o transporte de nutrientes para as células musculares e a remoção de resíduos, o que atrasa a recuperação e a construção de novo tecido. O problema é que, à medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede tende a tornar-se menos apurado. Podemos estar a precisar de água e não sentir sede. Por isso, não podemos confiar apenas na sede como um guia. Temos de ser proativos e transformar a hidratação num hábito consciente. Como podemos fazer isso? Uma das formas mais simples é ter sempre uma garrafa de água por perto. Na mesa de cabeceira, na cozinha, ao lado do sofá onde vê televisão. Se a vir, é mais provável que se lembre de beber. Tente beber um copo de água logo ao acordar, para reidratar o corpo depois da noite. E estabeleça pequenas metas ao longo do dia. Um copo a meio da manhã, um antes do almoço, outro a meio da tarde. Se esquece, use pequenos truques.
Coloque um alarme no telemóvel de hora a hora. Ou associe o ato de beber água a outras rotinas. Sempre que for à cozinha, beba um copo de água. A comida também pode ajudar. Coma mais alimentos ricos em água, algo que na nossa dieta mediterrânea é fácil. As sopas, como a nossa maravilhosa sopa de legumes, são uma forma fantástica de se hidratar e nutrir ao mesmo tempo. Frutas como melão, melancia, laranja e vegetais como pepino e alface também têm um alto teor de água. E como saber se está a beber o suficiente? Uma forma simples é olhar para a cor da sua urina. Idealmente deve ser de uma cor amarelo claro. Se estiver escura, como sumo de maçã, é um sinal claro de que precisa de beber mais água. Agora chegamos ao nosso último ponto, aquele que eu disse que poderia surpreendê-lo. Já falamos sobre o que comer à noite, como comer durante o dia, como se mover e como se hidratar. Mas nada disto funciona em pleno se não dermos ao corpo a oportunidade de realmente usar estes recursos. E essa oportunidade acontece durante o descanso. Estou a falar do sono. Mas não apenas de dormir, estou a falar da qualidade do seu sono. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a maior parte da hormona do crescimento humano. Esta hormona, apesar do nome, não nos faz crescer em altura nesta fase da vida, mas é a principal responsável pela reparação dos tecidos, incluindo os músculos. Se o nosso sono for constantemente interrompido, se não atingirmos essas fases de sono profundo, o corpo não tem a chance de fazer o seu trabalho de reparação noturna. O lanche de proteína que comeu vai ser muito menos eficaz. Infelizmente, um sono de qualidade pode ser um desafio depois dos 60, seja por dores, pela necessidade de ir à casa de banho ou por ansiedade. Mas há pequenas coisas que podemos fazer para criar um ambiente mais propício a um sono reparador. Primeiro, transforme o seu quarto num santuário do sono. Deve ser um lugar escuro, silencioso e fresco. Use cortinas opacas ou uma máscara de dormir se houver muita luz. Se o barulho for um problema, considere usar tampões para os ouvidos. E, muito importante, o quarto deve ser para dormir. Evite ter uma televisão no quarto ou trabalhar na cama. O cérebro precisa de associar aquele espaço ao descanso. Crie uma rotina de relaxamento antes de se deitar. Na última hora antes de dormir, desligue as notícias, os ecrãs do telemóvel ou do tablet. A luz azul que emitem interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro de papel, ouça música calma, tome um banho morno ou faça alguns alongamentos suaves. Limite a ingestão de líquidos nas 2 horas antes de deitar para minimizar as idas à casa de banho, com exceção, claro, do seu pequeno lanche de proteína. Beba a maior parte da sua água durante o dia. E, por fim, algo que ajuda a regular todo o ciclo do sono. Apanhe luz solar de manhã. A exposição à luz natural logo pela manhã ajuda a acertar o nosso relógio biológico, tornando mais fácil adormecer à noite. 10 a 15 minutos no pátio ou perto de uma janela aberta podem fazer maravilhas. Então, como vimos, a jornada para recuperar a nossa força não é sobre uma única pílula mágica. Começa com um simples e delicioso hábito noturno, como uma taça de iogurte grego ou um pouco de queijo fresco, para alimentar os nossos músculos enquanto sonhamos. Continua ao longo do dia, garantindo que cada refeição nos dá os tijolos de proteína de que precisamos e que usamos o nosso corpo, mesmo que seja apenas a levantar-nos de uma cadeira, para dizer aos nossos músculos que ainda contamos com eles. E tudo isto é sustentado pela coisa mais simples de todas, a água, e pelo poder restaurador de uma boa noite de sono de qualidade. Gostaria muito de saber o que pensa. Já experimentou comer algo assim antes de dormir? Qual é o seu maior desafio quando se trata de manter a força e a energia? Partilhe as suas histórias e as suas dúvidas nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a inspiração ou a resposta que outra pessoa procura. Se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez,
Subscreva o nosso canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver uma vida mais saudável, mais forte e mais feliz, em qualquer idade. Lembre-se, cada pequeno passo conta. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Comece esta noite com um pequeno gesto de cuidado. Dê ao seu corpo o que ele precisa para se reconstruir. Você merece sentir-se forte, capaz e cheio de vida. A idade é apenas um número, mas a sua força e a sua vitalidade são uma escolha que pode fazer todos os dias. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.